Olá pessoal, muito bem-vindos ao Sem Fronteiras, achados e perdidos pelo mundo, para falar hoje sobre coisas que ninguém te conta quando você pensa ou diz que vai partir para os Estados Unidos para começar a trabalhar. Na verdade, esse vídeo podia se chamar Nem Tudo São Flores, né? E eu não estou querendo aqui desestimular ninguém não. Inclusive, dá uma olhadinha no nosso outro vídeo em que eu mostro, né, os números e as finanças de como é vantajoso, né, para todos os praticamente níveis salariais, para todos os diferentes cargos e perspectivas de ganho, que eu considero que nos Estados Unidos você tem mais poder de compra, você tem mais poder aquisitivo. Depois quem dá uma olhadinha nos nossos custos, vê também que mesmo tendo custos altos em algumas cidades, você ainda consegue ter uma qualidade de vida boa, mas há sempre poréns para se considerar. E eu queria trazer hoje, né, compartilhar um pouquinho desse meu aprendizado aqui, né, morando aqui, falando com outras pessoas, né, e vendo onde que vem o aperto, né? Bom, em primeiro lugar, uma coisa importante de compartilhar, sem mais delongas, né, a questão das condições do contrato, né? Os benefícios sociais aqui são muito escassos, os benefícios que você tem. Eu não estou falando de benefício de bônus, de PLR ou de seguro-saúde, não, eu estou falando de benefícios do que a gente considera básico, né? Porque no Brasil é garantido pela nossa CLT, mesmo com a reforma, né, ainda vários benefícios foram mantidos. Por exemplo, férias anuais. Né? As férias aqui nos Estados Unidos, o comum é você ter férias de 10 dias por ano, pagas. Em algumas categorias nem é regulamentado, nem é exigido que seja concedido esse número de dias de férias anuais remuneradas. Né? Então, você pode tirar férias em alguns casos, mas não remuneradas, né? Então, quer dizer, você fica fora, você está sem ganhar. Então, e 10 dias. E aí, 10 dias, como que é feito aqui, né? São 10 dias úteis, né? Então, não é tão ruim quanto parece. Porque não come os seus dias de férias, não são comidos pelos finais de semana. Então, por exemplo, 10 dias, geralmente o que eu faço, né? Eu tenho até um pouquinho mais, eu vou chegar lá, eu tenho 19 dias de férias, mas porque eu estou trabalhando 10 anos com a mesma empresa. E geralmente é um dos benefícios de você ter uma fidelidade com uma empresa que eles vão te dando dias de férias a mais, dependendo do tempo que você está com eles. Mas o que eu faço? Eu tiro geralmente 5 dias. Eu costumo picar minhas férias, eu não gosto de tirar férias muito extensas, mas eu costumo tirar 5 dias e aí eu emendo um final de semana antes e um final de semana depois, ou seja, eu gasto 5 dias de férias e eu saio 9 dias. Eu consigo fazer isso quase 4 vezes no ano, porque eu tenho 19 dias de férias, então eu consigo sair 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 4. Então dá quase 5 vezes ao ano que eu consigo fazer isso. Então, ao todo, se eu tiro férias picadas, né? 4 vezes 9, 36, dá até mais do que no Brasil. Mas depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, se você consegue tirar esses 5 dias emendando uma semana no meio do ano e depois uma no final do ano, então não é tão ruim. Você tirou 9 dias numa época, mais 9 dias dá 18 dias, mas ainda assim é menos que no Brasil. Outra coisa, né? Não há 13º, não existe 13º aqui. 13º é uma coisa que desafoga, né? Que a gente guarda o dinheiro para pagar o IPTU, IPTA, IPVA, que a gente é aquele dinheiro que a gente não coloca muitas vezes no orçamento, né? Quando vem, então é o dinheiro para fazer as compras de Natal, para fazer uma viagem e tudo mais. Aqui não existe, né? Você ganha o salário do mês e chega no final do ano, talvez um Feliz Natal. PTO, Paid Time Off, é o período pago em que você está fora. O que significa isso? São as licenças de saúde, dias em que você vai estar doente. Isso é regulamentado, você tem alguns dias, normalmente as empresas dão 3 dias, 5 dias de pay time off por ano. O que significa? Se você ficar doente, você avisa o chefe, você desconta desses dias. O que passa desses dias, vamos dizer, você tenha 3 dias para ficar doente. Você pegou Covid são 10 dias, eram 10 dias de afastamento, agora está reduzindo. Você precisou faltar 7 dias no trabalho, 3 eles não descontam, os outros 4 eles descontam do seu rico dinheirinho, do seu salário. Tá? Então, inclusive se chega no final do ano, você não usou os seus dias de doença, você pode tirar como férias, entre aspas. Né? Você pode usar para folgar, isso é normal aqui. Mas para muitas vagas isso é regulamentado, né? Então não é só você ligar para o chefe e apresentar um atestado e tal, não, tudo bem, você fala que não vai, mas ainda assim você tem um número X de dias que você pode ficar doente no ano. Licença maternidade ou paternidade, são 12 semanas
mas a regulamentação nacional, federal, e aqui tudo eu sempre falo nos outros vídeos, é tudo por estado, né? Não existe uma regra muito única, por estado às vezes as coisas mudam, tem estados que garantem benefícios trabalhistas um pouco melhores, mas licença maternidade são 12 semanas não remuneradas, então são 3 meses para a mamãe ficar com o filhinho ali e tudo mais, recuperar do parto, curtir, né, o primeiro amamentar e tudo mais, os primeiros meses, mas se ela ficar os 3 meses fora, ela está sem ganhar, né? E o pai também. Então, em alguns meses isso em alguns estados é obrigatório o pagamento, tem períodos diferentes, mas via de regra nacional não. E vale sempre verificar alguns benefícios, né, na hora de receber uma oferta aqui, né, que é a questão previdenciária, né, porque geralmente a empresa ela dá um múltiplo, né, do seu depósito para o Social Security aqui, que é o equivalente ao INSS no Brasil. Algumas empresas duplicam o que você depositar e tudo mais, e acaba sendo um diferencial para quem quer vir e fazer carreira aqui e aposentar nos Estados Unidos. E plano de saúde, que um plano de saúde, né, no vídeo sobre custos eu falo sobre isso, mas um plano médio, aqui o custo médio é $400 por pessoa, né? E depois os dependentes é um pouquinho menos, mas é um custo alto com relação ao seu orçamento e o custo de saúde nos Estados Unidos é muito alto, né? Então por que eu falo do plano de saúde? Porque nem pensar em morar e viver aqui sem plano, porque se acontece alguma coisa, você tá em maus lençóis mesmo, né? Tem um colega meu que ele caiu, ele luxou o braço, achou que tinha fraturado, foi no hospital, tirou um raio-x, recebeu a conta depois, porque a conta vem depois pelo correio, você nem sabe, eles nem te falam o preço na hora que você tá lá, eles te atendem, te mandam embora, e depois chega a conta, e a conta veio de $3.500 por um raio-x, não tinha quebrado, não precisou enfaixar, engessar, nada. Tá só o horário do médico, um raio-x, algum analgésico, alguma coisa, e é isso. Então é muito caro, você não quer ter esse susto, então você geralmente paga o plano de saúde. Se a empresa não te paga, você tem que considerar aí tirar esse dinheiro do bolso. Bom, só um comparativo, né? Estados Unidos versus Europa, né? Eu estava agora, recentemente encontrei um italiano, a gente estava falando, né? Eu estava comparando algo que eu trago no outro vídeo nosso sobre salários nos Estados Unidos, como um técnico, né? Um técnico mecânico, um técnico de elevador ganha bem nos Estados Unidos, chega a ganhar $80 mil ano, né? Que é mais do que até muito profissional qualificado, eles ganham o equivalente a $6.500 por mês, $6.700 por mês. E ele falou, nossa, na Europa não é assim não, né? Na Europa não se ganha tão bem assim não, a não ser que, né, você esteja muito bem estabelecido. Mas a gente chegou à conclusão que há algumas diferenças, né? Nos Estados Unidos, é o liberalismo nu e cru. Ou seja, você ganha o teu dinheiro pelo seu trabalho e você faz o que quiser com esse dinheiro. Faça o melhor que puder com ele. Se você não aplicou, se você não fez uma reserva, se você não se preparou para uma aposentadoria, se você não fez um plano de saúde, meu amigo, se uma hora a conta chegar, e às vezes ela chega, se você tiver a sorte de conseguir, né, ter uma posteridade, aí uma vida longa, uma alta expectativa de vida, e aí você não se preparou para isso, aí você vai depender de realmente filhos e tudo mais, porque aqui você não pode depender da seguridade social, o que você vai ganhar do governo é muito pouco, então realmente o pessoal aqui eles vivem com, geralmente fazem um plano de pensão, né, um plano de aposentadoria privado. Saúde, também você tem a saúde privada. Habitação, como em qualquer lugar, você vai ter habitação privada. E a escola, né, eu também comento isso nos outros vídeos, né, o tuition, que é o valor que você paga anual por uma faculdade, chega a $60 mil, $70 mil ano, dependendo da universidade, se for privada. Se for pública, ainda assim é $30 mil ano, se for fora do seu estado. Se for no seu estado, vai ser um pouquinho mais barato, mas ainda assim $10, $15 mil ano. Ou seja, a maior parte das pessoas que vão para uma universidade deixa uma conta ali só da faculdade, sem considerar o dormitório, sem considerar outras coisas, de $200 mil ano, todo o curso, desculpa. Ou seja, as pessoas financiam isso, ou você financia e durante os seus primeiros 10 anos trabalhando você ainda está pagando os seus estudos, ou você está financiando, juntando dinheiro para pagar a faculdade, o ensino dos seus filhos. Então, nos Estados Unidos você vive basicamente com esses 3 a 4 financiamentos, que é a hipoteca, né, da casa própria,
muito parecido com no Brasil, né? Todo mundo faz, né? O financiamento de casa própria no Brasil, quem tem condições paga 30 anos, mas tem esse sonho da casa própria. A diferença é que nos Estados Unidos a taxa de juros é baixa, então o financiamento fica baratinho para cair no bolso, para caber no bolso, vale mais do que o aluguel aqui, vale muito mais a pena. Você tem um financiamento estudantil, ou seu ou do seu filho. Você tem uma segurança, uma seguridade privada, aí, para você conseguir aposentar, e o plano de saúde, né, se não for pago pela empresa, né? Então isso daí você tem que se programar também, e a diferença que eu estava falando é que na Europa, geralmente, pelo menos o plano de previdência nacional é bom, a saúde, em alguns países você tem saúde universal, de razoável / boa qualidade, e você tem universidade pública, né? Então você tem menos preocupações. Aqui realmente exige uma disciplina financeira melhor, né? Principalmente para quem vem aqui para ficar uns anos e voltar para o Brasil com uma grana, não é tanto problema, porque você não precisa se preocupar em se aposentar aqui, você não precisa se preocupar em pagar estudo aqui, nem comprar uma casa aqui. Mas para quem quer vir para ficar, tem que pensar nesses fatores. E aí, por fim, né, alguns pontos, né, tipo de trabalho, né? Então, sempre quando estiver pensando em vir para cá, tem trabalhador qualificado, não qualificado, desde técnico, desde só braçal, até trabalhador, realmente PhD e tudo mais, pesquisador. Então, muita diferença. Tem aqui o trabalhador horista que vai ganhar um salário de hora, que é aquilo que eu falo no meu outro vídeo, começa o salário mínimo aqui, $7,25 a hora. O salário usualmente pago hoje está por volta de $15 a hora. Um técnico chega a ganhar $25, $35 a hora, e aí por aí vai. E você tem o trabalhador que ganha o mensalista aqui, né, o corporativo, que normalmente eles falam um salário anual para você, né? Você vai ver os salários, eles vão falar, é um salário de $60 mil ano, $80 mil ano, $100 mil ano. Depois, quem tiver curiosidade para saber o que é um salário alto, baixo, vê o outro vídeo nosso. Tem o trabalhador que trabalha por gorjeta, então ele vai ganhar um fixo muito baixo. O baixo pode ser, dependendo do estado, tão baixo quanto $2 por hora, $2,13, se me falta a memória, no Alabama e outros estados. Mas você ganha gorjeta, e a gorjeta ela tende a compensar um pouquinho, né? Se você atende uma mesa que fecha uma conta de $200, o que não é muito difícil, uma mesa com 4 pessoas, um jantar vai dar isso daí. Geralmente aqui a gorjeta fica por volta de 20%. E quase todo mundo paga, a não ser que o serviço tenha sido muito ruim. Na verdade, quem paga menos que 15% é porque o serviço já não foi dado. Então, 20% em cima de $200 são $40 por uma mesa. Você vai atender ali 5 meses na noite, então já dá uma graninha razoável, mas o fixo você não ganha, né? Então tem essa diferença. E obviamente eu sempre falo, tem um emprego formal e informal, né? Se você veio aqui informal, não estou fazendo sugestão nenhuma, apologia nenhuma, convite nenhum, mas eu sei que tem gente que vem trabalhar informal. Quem vem na informalidade recebe menos, porque justamente, né, o empregador, o benefício que ele tem de contratar alguém informal e de se colocar em risco, né? E há diferenças por estado, né? Estados, Califórnia é um estado com custo de vida mais alto e por isso paga mais, Nova York, alguns estados no interiorzão vão pagar menos, mas você consegue viver mais barato, né? Aquilo que eu sempre comento, que meu pai sempre fala, não pergunta só quanto você ganha, mas pergunte também quanto você gasta, né? E para você ter um equilíbrio, e por isso eu tenho os 2 vídeos aí falando de perspectiva de ganho e perspectiva de custo, para você saber quanto pode ficar na carteira. Então é isso, né? Queria trazer essa perspectiva, né, para além da sedução do consumismo que você tem nos Estados Unidos, né, de nossa, dá para ter um carro, dá para ter uma moto, dá para ter um jet ski, dá para ter uma lancha, dá para ter um iPhone, dá para ter um MacBook, dá para ter tudo isso mais barato, mas há algumas nuances, né, que têm que ser consideradas. E, de novo, não é para afugentar ninguém, eu acho que de qualquer forma, né, também falo bastante sobre isso nos outros vídeos, a experiência internacional é riquíssima, independentemente, né, vir aqui para ganhar dinheiro não é... dinheiro, na verdade, eu acho que é o menor dos ganhos que você tem, mas eu sei que tem gente que vem para cá com o objetivo de juntar dinheiro, mas a experiência como um todo, o crescimento pessoal, o crescimento cultural, de idiomas, e o crescimento interior que você tem, né, de aprender a viver em outro local, numa cultura diferente e tudo mais, é muito grande. Mas eu deixo essas informações, como eu sempre falo, né, para você ter uma expectativa, criar suas expectativas com um pouquinho mais de pé no chão, e vir sabendo o que esperar é sempre melhor do que você vir para cá e chegar e aprender e se assustar de repente, de falar, nossa, ninguém me falou isso, eu não pensei nisso. Eu fiz bastante pesquisa antes de vir e aprendi muito depois de vir também, e é o objetivo meu de compartilhar. Então, por isso, se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe,
adicione aí, clica no sininho para adicionar o vídeo aí aos seus favoritos para você receber novos conteúdos nossos, porque é a forma de estimular para que eu continue criando esse tipo de conteúdo para vocês. Se tiver alguma coisa específica, queiram saber, deixe nos comentários. Até a próxima. Tchau!